Então, meu nome é Charles Adriano, tá? Eu sou um distante, mas eu prefiro ser chamado de racionalista. O mundo só existe duas opções. A coisa é ou a coisa não é. Embora na realidade a gente saiba que entre 0 e 1 existe uma infinidade de números. A gente não tem um número exato. Mas para meu tipo de pensamento, as coisas são binárias, tá? Então essa é a parte que funciona perfeitamente para a minha vida. Essa classificação, ela facilita muito no pensamento, porque quando você encaixa as coisas, um certo, um errado, um alto ou um baixo, a tua reação em relação ao que você vai pensar sobre aquilo, ela se torna extremista. Você não tem uma maleabilidade de um meio termo, porque o que torna o conflito grande na vida de uma pessoa que é muito racional é quando ela tem um ponto onde a decisão dela fica difícil por ela não saber separar alguma coisa. E é por causa disso, desse não poder separar alguma coisa, que o meu perfil psicológico busca sempre o conhecimento. O conhecimento não é um meio para mim enriquecer. O conhecimento é um meio para mim saber como agir com qualquer coisa da minha vida. Se ele me ajudar a enriquecer, opa, ótimo, né? A gente tá aí, tá ligado. Mas se o conhecimento tá ali, mesmo que ele possa parecer inútil hoje, ele pode me interessar por esse motivo. Por um motivo bem simples, porque eu ainda não sei. É assim que começa então o pensamento de todas as ações que a gente toma na vida baseado na minha visão do mundo, ok? Eu tenho uma frase que não é minha, um pensamento que não é meu, que eu assumi como meu. E ele é basicamente uma pequena história que diz o seguinte: você chega em casa, senta na tua poltrona favorita, pega o teu café favorito, com o teu livro favorito, e não tem ninguém para te incomodar, para você saborear aquele momento. A maioria das pessoas, quando olha de longe e vê você passando muito tempo assim, vão te dizer que você é uma pessoa solitária, que é uma pessoa antissocial. O pensamento que vem dentro da mente de pessoas com o meu tipo de pensamento é que aquilo é a maior tranquilidade do mundo, é a coisa que mais me deixa feliz, porque não tem nada me incomodando naquele momento. Por mais pensamentos aleatórios e de problemas que eu tenho, aquele momento é o momento em que a minha energia está toda concentrada para aquilo que eu quero. É bem simples, não tem outra coisa a falar. A dificuldade de aprender alguma coisa está na complexidade com que essa coisa tem, porém, aliada a essa complexidade, tá? Da maneira como que a gente se abre para essa complexidade. Eu vou dar um exemplo simples. A maioria das pessoas, elas têm muita aversão, pelo menos era assim no meu tempo, agora eu acho que mais do que isso, ao conhecimento relacionado às ciências exatas, principalmente a matemática. Porém, elas se esquecem que a matemática, em última análise, rege tudo no mundo. Eu adoro a matemática, porém eu sou apaixonado pela física, com uma simples diferença que na física a maioria das coisas você consegue provar. Na matemática é o teu raciocínio que você tem que fazer, que tem que provar. Então como é que funciona? A partir do momento que eu vejo que alguma coisa está sendo me ensinada e dá certo, eu não aceito que aquilo é uma verdade absoluta. Para isso, eu tenho que saber por que aquilo deu certo. Eu gosto de pensar muito em coisas que eu aprendi quando eu era pequeno. E na matemática, que foi o que eu falei ali, a coisa que mais me impressionou quando eu realmente caí em mim mesmo e verifiquei essa verdade, é que quando você está aprendendo equações, você diz assim, ó, eu tenho 2 mais x igual a 0. O 2 passa para o outro lado com um sinal negativo. Dá certo, a gente sabe que se desenvolver qualquer conta pensando eu passo para o outro lado, eu inverto, é tranquilo. A parte onde eu não paro é em aceitar por que aquilo é verdade.
A gente tem que perguntar o porquê. Até o dia que eu descobri, é claro que eu não descobri sozinho, foi alguém que me revelou, mas eu acho que se eu tivesse continuado pensando, porque é assim que eu penso que antigamente se descobriam as coisas, é que eu tenho uma igualdade. A igualdade é uma coisa que tenta equilibrar as coisas. Para ser igual, tem que ser igual. Se uma coisa for 1 milímetro diferente, ou não é mais igual. Então, como eu tirei 2 daqui, isso aqui se tornou mais pesado e a minha balancinha da igualdade, então eu tenho que adicionar esses 2 aqui. Foi quando eu descobri isso, para mim foi voltar a passar para o outro lado de novo. Eu aceitei isso como uma naturalidade tão grande que eu sei por que acontece e é mais fácil eu dizer passa para o outro lado do que dizer adiciona em termos diferentes dos 2 lados da minha equação. É uma frase muito mais grande. Então todo conhecimento ele desperta o interesse exatamente por causa disso. Porque em perfis parecidos com o meu, em até aqueles que, embora sejam de outras GNI, mas elas têm esse lado do raciocínio ativado, é que eles têm a curiosidade de saber uma simples palavrinha, o porquê. É claro que isso não se aplica a todas as regiões da vida, são regiões específicas que são aquelas que eu gosto de pensar que ligam a serotonina dentro do nosso cérebro e faz a gente se sentir mais feliz por aquilo. Então toda parte de conhecimento nossa não se relaciona à dificuldade do aprendizado, mas sim na jornada e na descoberta do porquê. O porquê pode ser até irrelevante depois, né? Porque o objetivo quando você faz alguma coisa, finalmente, o objetivo da viagem é chegar no destino. Mas o caminho que você traça a viagem, ele tem que ser tão divertido quanto o destino, porque se ele for mais divertido, o destino já não importa mais. Se ele for menos, tu vai perder toda a tua viagem pensando, não, tá lá, ó, eu não consigo enxergar que está acontecendo coisas boas do meu lado. Então essa é a parte do conhecimento realmente que desperta a gente. Multidões, mais de uma pessoa num lugar para mim. Não existe problema nenhum em relação ao meio, ao lugar, à situação e à condição. Eu gosto de ensinar pessoas, eu gosto de falar, na verdade eu não gosto de ensinar as pessoas, eu gosto de falar daquilo que eu sei, vamos ser sinceros nesse ponto, né? Então eu não sinto problema nenhum em ficar na frente de centenas, milhares ou de uma só pessoa para falar alguma coisa ou de falar para mim mesmo. É aquela história, né? Olhar no espelho e dizer para mim mesmo. Para mim é transparente isso, é igual. Tá? Não existe isso. Situações que podem ocorrer durante isso me incomodam? Não, me desafiam. Na época da faculdade, fui a pessoa que ajudei a introduzir o computador no Festival Universitário da Canção. Antes disso era tudo feito manualmente. Então eu fiz um programinha, né? A equipe organizadora, ela recebeu computadores cedidos, não dados para eles, porque tinha que devolver depois. Então, naquela época era tudo por disquete. Então a gente gravava num disquete, não tinha disco rígido, né? E colocava no computador e tem uma planilha que era o tal do Super VisiCalc, que era a onda do momento. Beleza, eu fiz tudo num programa, não na planilha. Antes do início, eu fiz alguns ajustes do programa, tudo bonitinho, tranquilo, gravei o programa em disco e durante o festival, que ele durava um certo tempo, o que aconteceu? A gente descobriu que o computador onde gravava o disco e onde lia tem um problema. E o cara que emprestou, a empresa, comentou isso depois só. E quando eu tentei executar o programa para computar a nota, o programa não estava mais lá. As pessoas que estavam comigo, na verdade, elas se desesperaram nessa hora, porque não tenho o que fazer. Eu demorei quase uma semana para fazer um programa legal. Nesse ponto, todo mundo ali disse, vocês simplesmente vão para fora e meia hora vocês voltam aqui. Eu peguei e refiz tudo nessa planilha. Agora eu já sabia que eu não podia gravar, então eu não precisei gravar. Eu só estava rezando, é lógico, para não cair energia. E aí no final terminou com isso. E no final as pessoas que estavam aí disseram, Charles, eu não entendo como é que tu conseguiste fazer isso. Eu disse, é simples. Eu não dei importância ao problema, eu dei importância à solução. Eu não dei importância
ao que ia acontecer se eu não conseguisse. Eu dei importância ao que ia acontecer se eu conseguisse. Então tudo é o que eu falei no início, o meu mundo ele é binário. Não, elas existem, as emoções existem aqui dentro, tá? Existem, a gente não se incomoda em mostrar ou não, mas como eu disse, o nosso mundo é binário. A nossa emoção ela é mostrada durante o momento que a gente sente somente, depois ela desaparece, não é que ela desaparece, ela lá, mas eu penso o seguinte, eu pego um barco que eu vou atravessar um rio, para que eu vou carregar esse barco deserto afora? Ah, mas se tu encontrar outro rio, dá outro jeito, para isso que eu estou evoluindo, que eu estou chegando ali. Então é isso que acontece nas emoções. A minha esposa, ela é a maior prova disso. Muitas vezes tu estás assistindo o filme e existem histórias que me fazem chorar. A lágrima corre aqui. E eu sinto que isso é emocional. Aceito, mas é claro que aceito. Faz parte da minha binariedade que aquilo ali provoca isso em mim. Não tem um conflito por isso, não tem um conflito por não ter. Agora, a importância que você dá a isso vai fazer com que essa bagagem você vai carregar por um caminho maior ou menor. Bem simples para mim. Para que eu vou me preocupar com uma coisa enquanto não chega? Que é uma das grandes discussões que eu tenho com a minha esposa. Ela, Charles, mas isso... Quando chegar na hora a gente vê o que acontece. Quantas vezes as nossas viagens, né? Ele vai a um racionalista, ele sabe todo o caminho que ele quer. Não é bem assim, não. A gente não planeja a coisa de antecipação para o final. Eu sei o meu objetivo. Mas como chegar lá, eu tenho ideia. Mas nada impede de eu mudar no meio do caminho. Então existem muitas vezes situações muito engraçadas nas nossas viagens, que a gente se perde e a gente começa a rir por causa disso. A gente chegou a se perder quilômetros já, tá? E a volta para o caminho é isso que torna a jornada interessante. É isso que torna o conhecimento interessante. Não o fato de você ter conseguido o conhecimento ou chegado lá, mas o fato do que você fez durante esse caminho. Essa é uma parte muito importante para isso, tá? Para as pessoas que têm um perfil igual ou que têm uma inclinação para o meu perfil, o meu recado é bem simples. Nunca pare de aprender. Nunca pare de questionar. Mesmo situações que você já tem certeza que tem um domínio absoluto, não ignore nenhuma pessoa, mesmo que sejam leigos, porque às vezes um ignorante pode fazer uma pergunta muito mais instrutiva que um sábio com uma resposta certa. Então, nunca ignore isso, sempre vá atrás do conhecimento. O conhecimento, ele não tem dono para falar a verdade. O conhecimento, ele é uma verdade da natureza. É uma verdade do que circulam a gente. Então, a única maneira da gente saber dessa verdade é questionando ela. Por que é verdade? Mesmo depois que você descobre, como na história que eu dei da matemática, que é verdade, esteja aberto a outras maneiras, porque depois eu já descobri muitas outras maneiras de fazer isso aí. Então, você vai notar que o mundo, ele não é limitado àquilo que você percebeu, àquilo que você aprendeu. Por que isso é importante na minha visão? Porque hoje o nosso mundo, ele dá muitas facilidades. A única coisa que eu penso por causa dos joguinhos que tem hoje, de catástrofes naturais, apocalípticas, se aquilo realmente acontecer, porque a gente sabe que vai acontecer um dia. Hollywood está aí para provar que muitas ficções se tornaram realidade. Eu sobreviveria? Essa é a mensagem que eu tenho que dizer. Faça essa pergunta para você e se a resposta for não, você é uma pessoa extinta já. Tome cuidado e procure alguma coisa para sobreviver. Bom, para as pessoas que estão de fora me olhando, criticando, julgando realmente como eu sou, o meu primeiro recado não me importo, pensa o que quiser, faça o que quiser, mas o que você tem que ter em mente não é o que o teu julgamento está provocando em mim, é o julgamento que você está tendo, e isso inclusive eu tenho para mim, não só contra os outros perfis, mas contra as outras pessoas, o quanto esse julgamento está interferindo em mim e o que pode acontecer comigo. Eu não digo o que pode acontecer comigo de bom ou de mal, mas o que pode acontecer comigo em relação a qualquer vínculo que eu posso ter. Porque se não fosse isso, realmente ninguém estaria do meu lado,
Por quê? Não porque as pessoas não querem estar do meu lado, porque eu não me interessaria em ter ninguém do meu lado. Então é muito importante isso, tá? Questione isso muito bem, mas não pense que isso vai me atingir ou vai atingir pessoas do meu perfil. Para nós não importamos, isso não importa para nós. Pense o quanto que isso pode atingir, pode beneficiar ou prejudicar você.